Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo e abundante misericórdia sejam multiplicados por Deus, nosso Pai. Nós estamos aqui nesse momento para darmos sequência ao estudo, ou aos estudos que temos feito sobre o juízo final e tudo aquilo que diz respeito a esse tema. Alguém pode pensar, juízo final diz respeito só à destruição? Não. Existe todo um processo de juízo da parte de Deus em andamento e que tem algumas situações, a própria oferta de perdão e de graça, ela faz parte do juízo. Né? Ela faz parte porque antes do juízo vem a misericórdia. Então, nós vamos hoje estudar como parte desse tema amplo, amplicíssimo, o último avivamento da história. O último avivamento da história. Convido você a abrir sua Bíblia, ou seu celular, a Bíblia em aplicativo, no livro de Atos, capítulo 2, de 17 a 21. Está escrito assim. Eu tenho aqui a Bíblia em minhas mãos, o texto diz o seguinte. E acontecerá nos últimos dias, a partir do versículo 17 do capítulo 2 de Atos, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima nos céus e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Versículo 20 agora. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Outras traduções dizem o grande e terrível dia do Senhor. Versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja bem, quando o apóstolo Pedro escreveu, ou melhor, quando o apóstolo Pedro, em seu discurso no dia de Pentecostes, citou essa profecia de Joel, está no capítulo 2 de Joel, a partir do versículo 28, ele colocou a sua realização no tempo do fim. Joel não faz essa alusão. Joel diz, e há de ser que. Pedro diz, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias. Então Pedro acrescenta nos últimos dias. Foi aleatório? Não, nada é aleatório. O Espírito Santo que estava em Pedro, movendo-o a pregar naquele dia, pois o mesmo havia sido derramado de maneira profusa pela primeira vez pelo Senhor, formando a igreja, vindo habitar com e na igreja, levou Pedro a dizer essas palavras. E não é sem razão. Vamos ver por quê. Ele colocou sua realização no tempo do fim. Ou seja, teve um cumprimento parcial no passado para aquela primeira geração da Igreja de Cristo, exatamente aquela que Pedro fazia parte, a primeira igreja que foi formada, né? A igreja, ou melhor, a primeira igreja não, a igreja formada na sua fase inicial, né? Teve um cumprimento parcial, portanto, e terá um cumprimento final para a Igreja de Cristo no tempo do fim. Então, teve o cumprimento inicial e terá um cumprimento total, final. Chamaríamos isso de as primeiras chuvas para a igreja no seu início, na sua formação, na sua fundação, no seu nascedouro, e as últimas chuvas para a igreja no seu momento findante, no seu momento final, no momento crucial da história para a humanidade e principalmente para a Igreja de Cristo. A palavra de Deus chama isso em Tiago capítulo 5, de as primeiras e últimas chuvas, ou seja, a chuva temporã foi para a igreja do primeiro século, a igreja recém-formada, a igreja que acabara de ser formada pelo Espírito Santo, formando a igreja como corpo de Cristo, né? E para a igreja já formada,
pronta para ser arrebatada, porém que precisa de retoques finais para entrar no céu. Aí Deus vai derramar a chuva serôdia, que é a chuva com abundância, a chuva que dará a preparação final à colheita que o Senhor vai fazer. Então, de posse desse conhecimento, nós vamos avançar um pouco mais. É o que estamos começando a ver por todas as partes do mundo. Uma igreja poderosa em Deus tem se erguido para desafiar as forças do mal neste tempo do fim. Mas esta graça será dada somente àqueles que perseverarem até o fim. Isso está escrito em Mateus 24, 13. E diz, Mateus 24, 13, e aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Entendemos que há nesse texto a menção de uma graça extraordinária, uma graça especial. Por quê? Porque no tempo do fim, tal será este tempo que já estamos vivendo, senhores, tal será a multiplicidade, a multiplicação, a avalanche, o tsunami de iniquidade, usar um termo bem mais atual, o tsunami de iniquidade, que ora avança sobre a humanidade e através da mesma, da humanidade, que para resistirmos, só Deus derramando uma graça extraordinária para os fiéis resistirem, não sucumbirem, não perderem a fé, a esperança e não serem levados por esta avalanche. Vemos nesse texto isso, essa graça especial sendo dada, embutida aí nesse texto, para que perseverem até o fim. Porque não será possível perseverar na força do braço, senão através de uma graça extraordinária, uma graça excelente, uma graça superior. Não é que a graça é inferior, mas uma graça sobreexcelente, uma graça dobrada, como você queira chamar, uma graça ultra reforçada da parte de Deus para que a sua igreja venha resistir. Mas não resistir de qualquer maneira, mas resistir triunfantemente de braçadas nessa hora final. Porque senão, senhores, vejamos o seguinte, tem alguns aspectos que eu gostaria de considerar. Por exemplo, o Espírito Santo será derramado sobre os judeus, que momentos antes do arrebatamento da igreja, ou da segunda vinda do Senhor Jesus, como queira, eles vão se converter, porque eles terão feito anteriormente uma aliança com o anticristo e perceberão que foram enganados. Nós já falamos isso em capítulos anteriores. E aí, pensando eles que o anticristo é o Messias, vendo que ele não será o Messias, que ele não é o Messias, eles se verão, ver-se-ão enganados e vão clamar por Jesus, pelo verdadeiro Messias. E aí o Senhor derramará sobre eles o Espírito Santo. Está lá em Zacarias 12, 10. Derramarei sobre eles o Espírito de graça, de súplicas. E eles vão se converter ao Senhor. Porque esse é um sinal de uma pessoa convertida. Quando alguém se converte ao Senhor, há quebrantamento. E esta é uma das funções do Espírito Santo. Produzir quebrantamento no coração do indivíduo. Para que ele se quebrante diante do Senhor. E às vezes, na maioria das vezes, ou algumas vezes, esse quebrantamento vem acompanhado de choro, de lamento, de entristecimento pelo tempo perdido, pelas oportunidades perdidas, pela grosseria, pela rebeldia que houve, que o indivíduo demonstrou contra o Senhor, enfim. E agora, convertido, o indivíduo se quebranta, se ajoelha, lava os pés do Senhor com suas lágrimas, a semelhança daquela mulher pecadora. A perseguição que os judeus vão sofrer vai ser tal que eles se lembrarão unicamente de seu Messias e clamarão a ele. Jeremias 37. Tempo de angústia para Jacó. Serão mortos, trucidados, até que o Senhor venha para salvá-lo de total destruição. Isso está em Zacarias 14, versículos 3, 4, 5, 12. O profeta Daniel também faz menção a este tempo. A esse tempo, quando ele diz em Daniel 11, 32, que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Que muitos vão cair, aí no sentido de cair ao fio da espada, para serem purificados. E em Daniel 12:1 ele diz que naquele tempo se levantará Miguel, o príncipe, o arcanjo Miguel, que se levanta em favor do teu povo, e será salvo naquele tempo todo aquele que estiver escrito no livro da vida.
Ou seja, os judeus salvos, os judeus convertidos naquela ocasião, serão salvos desta avalanche que virá contra eles também, por terem sido sobre eles derramado o Espírito Santo. Eles vão se converter ao Senhor, não todos, mas aqueles que estão ordenados para a salvação, aqueles que se quebrantarem, aqueles que reconhecerem em Jesus o Messias, receberão esta graça e serão indexados, serão implantados como igreja também. Não a igreja, a parte da igreja, mas como participantes da igreja de Cristo. Por fim, haverá o encontro tão desejado pelo Senhor, que em seu primeiro advento foi rejeitado pelos líderes religiosos da nação judaica. Agora eles se reconciliarão com o Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz em Romanos 11, versículos 12, 15 e de 25 a 27, que a reconciliação dos judeus será uma bênção para o universo. Porque se o fato deles terem sido rejeitados, entre aspas, parcialmente, pelo endurecimento que eles demonstraram em relação ao Evangelho, foi bênção para o mundo, muito mais o será a sua admissão, a sua conversão, a sua reconciliação com o Senhor Jesus, e como o Senhor Jesus aguarda este dia em que os judeus irão se reconciliarem com ele, recebê-lo e chorar aos seus pés. Isso já foi dito, está predito e irá acontecer devido ao que está escrito fielmente na palavra de Deus, no profeta Zacarias, capítulos 12, de 10 em diante. Mas vamos considerar o seguinte, vamos falar um pouco aqui sobre este avivamento. O que é que assegura que este texto nos mostra que haverá um outro derramar do Espírito muito mais profuso do que o que houve no primeiro século? Mas, pastor, no primeiro século o Espírito Santo foi derramado? Foi. Romanos capítulo 8 não diz que o Espírito Santo está derramado, foi derramado? Sim, está. Só que este texto assegura, e eu vou lhe dizer por quê. Primeiro, a primeira coisa que eu quero lhe chamar a atenção é que Deus não vai deixar a sua igreja como ela está. Primeiro, Deus não vai deixar a sua igreja como ela está. Eu tenho visto, eu sirvo ao Senhor há mais de 36 anos. Deus permitir, está indo para 37 anos que Ele me salvou. E eu nunca vi a fé tão dividida como ela está. Cada igreja, cada credo religioso, cada denominação tem a sua confissão. Tem alguma coisa de errado nisso? Em parte sim, em parte não. Não vou entrar no mérito. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que hoje, se você quiser viver a sua fé com integralidade, você vai ter problemas em qualquer igreja. Se você quiser demonstrar misericórdia, compaixão em certos grupos denominacionais, você vai ter problema. Porque ali o que domina ali é o legalismo. Então ali o ser duro, o ser inflexível com os erros de alguém predomina. Tá? Ali predomina mais aspectos de disciplina, de dons espirituais, etc. Mas se você já vai para outro grupo e você fala que ali você deve ser mais rígido, que você, por exemplo, deve exercer os dons espirituais, orar pelos enfermos, imposição de mãos, que é bíblico, que é mandamento bíblico, o próprio Senhor fazia isto e ordenou que os discípulos o fizessem. E se a Bíblia é, e é para todas as gerações, isso é para nós também. Porque ele diz, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ah, pastor, mas tem gente que não está sendo curado, então o erro não está com a Bíblia, está conosco. O erro. E ainda que Deus não queira curar, eu vou procurar obedecer, porque Deus é soberano. Talvez ele não cure no momento. Talvez ele não cure aquela pessoa, não é impotência, não é falta de capacidade, mas existem coisas que nós não sabemos. Mas o fato de eu não saber não significa dizer que porque eu não sei, eu não vou orar. Porque é um mandamento bíblico. Não é? E o Senhor não disse para não orar. Então, você vai ter problemas ali se você quiser obedecer a palavra de Deus, e assim é com todas as denominações. Quero lembrar que a igreja é uma só, ela é o organismo, é o corpo vivo de Cristo. As igrejas serão um dia um só rebanho e um só pastor. Jesus disse, haverá um só rebanho e um só pastor. Mas para que isto aconteça, ele vai preparar a sua igreja. Ouvirão a voz do Senhor, do pastor, e haverá um só rebanho e um só pastor. Então, primeiro
a primeira característica a primeira causa que eu quero dizer, já disse, é: Deus não vai deixar a sua igreja como ela está. Anêmica, dividida, tá? Sem crédito, em alguns lugares com o nome sujo, literalmente falando, por maus testemunhos, não, de forma nenhuma. Observe, sem poder, sem graça, para dar testemunho do Senhor. Quando a igreja do primeiro século era uma igreja em que era cheia do poder de Deus, uma igreja de homens falhos também, mas diz-nos a palavra de Deus que em cada alma havia temor, a atmosfera e as ações eram dirigidas, não obstante as falhas dos homens, eram dirigidas pelo Espírito Santo. E hoje em dia, o Espírito Santo, em alguns casos, nem é consultado sobre quem deve ser consagrado e onde se deve pregar ou onde se deve abrir uma igreja. As regras hoje são onde é mais rentável, onde é mais bem localizado. Não que se não abre igreja em lugares mais bem localizados, não é isso. Mas a vontade de Deus nem sempre vai alinhar-se com a nossa vontade, não. Aliás, na maioria das vezes, não. Deus vai querer que se abra uma igreja no local justamente mais difícil. Porque a mente do Senhor é uma e a nossa é outra. Paulo queria ir para a Frígia e o Espírito Santo impediu ele. 2 vezes ele tentou ir para a Bitínia e o Espírito de Jesus impediu. Não foi o Espírito do demônio, não. Foi o Espírito de Jesus, está lá em Atos 16, versículos 6 e 7. Então, nós precisamos entender. Os homens imprimiram suas características nas denominações, suas confissões de fé, que em alguns casos são teorias, teologizando, teorizando, intelectualizando a Bíblia, filosofando a Bíblia, tiraram o aspecto fé da palavra de Deus. E hoje em dia você encontra dificuldade para que um crente creia na palavra de Deus como ela é. Eis o porquê que nós não vemos mais certas coisas acontecerem na igreja. Porque você não consegue ser crente integral na igreja. Você vai ser chamado de maluco. Você vai ser chamado de extremista. Você vai ser taxado, bom, você não é isso aqui. Você não é dessa denominação. Você tem que preservar essas características. Por quê? Porque você não pode crer na Bíblia integralmente e passar ileso sem ser taxado de uma coisa dessa, sem sofrer um bullying e mais, sem ser até limado, execrado, como queira, do processo. Mas eu digo a você que Deus não vai deixar a igreja como ela está. Não. Homem nenhum vai impedir o que o Senhor vai fazer. Homem algum vai fazer, vai conseguir impedir, porque ninguém detém obra santa. Ninguém detém. Ninguém detém o Espírito de Deus. Ele sopra onde quer e ouve-se a sua voz, como está em João, capítulo 3, versículo 8. O Espírito sopra onde quer e ouve-se a sua voz. Mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é o Espírito, assim é todo aquele que é nascido do Espírito, ou seja, a ação do Espírito de Deus. Você não pode deter, você não detém o vento. Né? Há líderes pensando que podem deter o Espírito de Deus, impedindo de atuar. Cultos frios, igrejas frias, igrejas sem vida, sem ânimo, onde não há emoção. Já em outras há emoção demais. Não há equilíbrio, não há sensatez ali. Então, o Espírito de Deus vai tomar as rédeas da sua igreja de tal forma que irão acontecer essas coisas aqui. Primeiro, e acontecerá nos últimos dias dos últimos dias. Houve os últimos dias dos dias dos apóstolos, que foi o início dos últimos dias ali. Ali foi o início dos últimos dias. O início dos últimos dias marca justamente a morte do Senhor Jesus Cristo, ou a morte do Senhor Jesus e ressurreição marca o início dos últimos dias, seu nascimento, morte e ressurreição. E os últimos dias finais que contrastam, que se aproximam, não é, da sua segunda volta, do seu segundo advento, da sua parousia, ou segunda volta, como queira, em que acontecerão a ressurreição dos mortos, o arrebatamento dos salvos, dos vivos, não é? E, consequentemente, o estouro das últimas coisas, o juízo, a grande tribulação sobre o mundo ímpio e a igreja retirada da terra para as boldas, para reinar com o seu Senhor. Mas isto vai acontecer antes da vinda do Senhor. Aí é que está. A segunda coisa que eu chamo a atenção é que este derramamento do Espírito, este é o último avivamento, ele acontecerá nos últimos dias. Aquele foi dos primeiros últimos.
esse será dos últimos dias, não é? Que diz, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então Deus está dizendo que Ele, que controla o processo, que manda no processo, Ele vai derramar o seu espírito nos últimos dias. E quem pode impedir que o Senhor derrame o seu espírito? E quem vai dizer a Ele, não derrame o seu espírito na minha igreja? Você vai perceber que a igreja não é sua, não é minha. Porque o Senhor vai derramar o seu espírito sobre os seus servos, que são propriedade exclusiva sua. E ninguém vai impedir isso. Ninguém vai impedir. E diz mais, vossos filhos. E o que é que vai mostrar isso? O que é que vai mostrar que Deus derramou o espírito? Os crentes se tornarão intrépidos, corajosos. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, ou seja, pregarão com tal desenvoltura que vão perceber que algo extraordinário aconteceu. Pessoas tímidas, pessoas que têm vergonha de falar ao microfone, pregarão, aclamarão a plenos pulmões, não só na igreja, cheias do Espírito Santo, mas também nas ruas, nas praças, em qualquer lugar, cheias do Espírito, e aqueles que ouvirem serão compungidos e se converterão ao Senhor. Porque é o que diz aqui, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões mesmo, visões do mundo espiritual, e sonharão vossos velhos, até os velhos terão sonhos, os velhos terão visões espirituais, sonhos e visões são operações, não são dons, tá? São operações, aprendemos com um servo de Deus, abençoado, são operações do Espírito de Deus. Tá? Servos de Deus no passado tiveram sonhos, é? E até homens que não eram servos de Deus, eram servos porque todos são servos de Deus, como Nabucodonosor teve sonho. É? O faraó do Egito teve um sonho. Aquele sonho veio de Deus, então não é um dom do Espírito, porque o dom do Espírito é para a sua igreja, para os seus servos, é? Para os seus filhos. Mas os ímpios, Deus, o Espírito Santo, que é soberano, opera com sonhos, com visões, como foi o caso de Faraó, como foi o caso de Nabucodonosor, como foi o caso de tantas outras personagens. José, por exemplo, teve um sonho onde ele viu o anjo falando com ele, em visão. É? Ele teve um sonho que em visão apareceu. Aí foi um sonho e uma visão. O anjo Gabriel apareceu, levanta-se, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito para escapar de Herodes, porque essa noite ele vai procurar matar o infante Jesus. Não é? Então, os velhos sonharão. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Escute bem. Até os judeus, aí entra a profecia de Zacarias, meus servos e minhas servas aqui, está se referindo aos judeus. É? A igreja, eles vão ser indexados à igreja, vão ser implantados na igreja, e Deus vai derramar o Espírito sobre eles também, e eles vão profetizar falando das grandezas de Cristo, glorificando a Cristo, glorificando o Senhor. O Senhor aqui é Cristo, o Senhor. Aí o Senhor assegura, outra coisa que eu quero lhe chamar a atenção, que este avivamento virá e não veio ainda, pelo que está aqui em Atos 2, versículo 19. Observe, o Senhor diz assim, Pedro citando o que Joel diz, mostrarei sinais em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, vapor de fogo e vapor de fumaça. Mostrarei prodígios em cima no céu e embaixo na terra. Não é? Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Preste muita atenção. Excetuando o dia em que Jesus morreu, em que o céu escureceu, não é? O dia se tornou noite, em pleno meio-dia, até 3 da tarde, não há notícia de que tenha havido uma situação dessas. Sangue, fogo e vapor de fumaça. Não. Esses sinais aqui são sinais sobrenaturais. Ele diz, mostrarei sinais em cima no céu. Ou seja, sobrenaturais, que não há nenhum controle humano e que não há nenhuma capacidade do homem produzir isso. Seja homem fiel ou pagão. Não é a igreja que vai produzir esse sinal. Esse sinal será produzido pelo próprio Senhor para mostrar estas coisas que estão escritas aqui, o derramamento do Espírito. Esta era
de avivamento, último e final, derramamento do seu Espírito sobre a sua igreja. Ele mostrará sinais quando nós vimos isso acontecendo nos céus. Fogo nos céus. Como será isso? Não sabemos, mas devemos estar atentos. Prodígios em cima dos céus. E aí ele explica. E sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. Aí ele explica no versículo 20. O que é o sangue nos céus? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. A lua se transformará em sangue, literalmente. Quando isto acontecer, é um sinal inequívoco de que estamos nos dias do cumprimento desta profecia. O céu escurecerá. Não é um eclipse como outros que já aconteceram. Será um eclipse sobrenatural, que vai afetar o mundo todo. É o que está em Apocalipse capítulo 6. E a lua se transformando em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Aqui está outra afirmação que não deixa dúvida. O Senhor diz, eu mostrarei sinais. Não são sinais que o homem vai impedir, ou que o homem pode mostrar. E agindo Deus, quem pode impedir? Quem impedirá, como está em Isaías 43:12? O próprio Deus vai mostrar esses sinais. Não há líder religioso que impeça isso. Não há quem venha impedir o agir de Deus. Hoje, se você quer exercer fé numa igreja, você vai ser expulso de lá. Você não pode orar por um irmão que está enfermo. Isto é um desserviço à obra de Deus. Pois bem, naqueles dias, ninguém deterá, ninguém vai impedir, porque o Senhor diz, mostrarei sinais em cima dos céus e embaixo na terra. E o povo de Deus vai ser revestido com tamanho poder quando isso acontecer, porque esses sinais sobrenaturais de sol escurecendo, enegrecendo, e luz transformando em sangue, e fogo e vapor de fumaça na terra, a semelhança do que aconteceu no deserto com o povo de Israel, onde uma coluna de fogo os guiava, os aquecia à noite, e uma coluna de nuvem durante o dia. Isto acontecerá nos últimos dias. O Senhor diz que mostrará sinais, gente. Ele mostrará sinais. E às vezes a igreja precisa de sinal. Sabe? Não é para ver, para crer, mas é um atestado de que Deus está com ela e ele vai mostrar isso. E por último, diz assim, esses sinais vão acontecer, versículo 20, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Ou seja, esses sinais acontecerão para alertar a igreja e para prepará-la, equipá-la para o grande dia do arrebatamento da igreja, mas para que ela realize, alavanque a última colheita, ou como queira chamar, o último momento da obra que lhe foi confiado na terra. E tal será esse avivamento, como uma avalanche, como uma tsunami, como uma tromba d'água, não é? Como um rio que enche toda a terra, como as águas cobrem o mar. O efeito será conversão de milhares e milhões. É o que está aqui no versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tal será o efeito desse avivamento, produzido pela ação do Espírito Santo derramado mais uma vez pelo Senhor sobre a sua igreja, produzindo todos esses sinais, equipando-a com poder e graça, que tão somente alguém ouvindo a pregação da palavra, ou tendo a ouvido, o Espírito derramado, essa pessoa vai se converter, onde ela estiver, pelo simples fato dela invocar o nome do Senhor. Não bastará não será necessário nem mesmo fazer um apelo, mas essa pessoa vai se converter pelo simples fato de invocar o nome do Senhor. Pedro diz, versículo 21, e todo aquele, ou qualquer um, é o mesmo, é a mesma coisa. O mesmo que dizer, qualquer um que invocar o nome do Senhor será salvo. Tal será a ação do Espírito que será derramado sobre a igreja. Por isso, meu irmão, eu conclamo você a crer nisso, alimentar a fé e orar a Deus, de sempre que se lembrar, Senhor, cumpre esta promessa. Eu creio nesta promessa do último derramamento do seu Espírito para a sua igreja. Não é pentecostalismo, não. É promessa de Deus. Chame como quiser. Ninguém vai deter o derramamento do Espírito Santo para preparar a noiva do Cordeiro, porque aquele que tem a noiva é o noivo.
A noiva não é propriedade de pastor, a noiva não é propriedade de presidente de convenção, a noiva é propriedade do Senhor Jesus, que Ele a comprou com o seu próprio sangue. Bendito seja o seu santo nome. E que Ele nos dê graça, que Ele nos dê misericórdia, que Ele nos dê fé para alcançarmos este momento, em nome dEle, para a glória de Deus, nosso Pai. Que Ele guarde a nossa vida, que Ele guarde a nossa fé, que Ele nos sustente, que Ele estenda suas mãos furadas, porém ressurretas sobre nós, e nos cubra, e nos livre do mal e de toda a malignidade graçante e tracejante neste século. Que Ele nos livre, que Ele nos abençoe e nos guarde, e que Ele guarde principalmente a nossa fé, pura nele, sem vacilar. Que o sangue do Senhor Jesus nos cubra e nos proteja na sua santa justiça e nos abrigue de todo mal, em nome de Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Amém, amém e amém.